Olá, amados. Passando para ter 2 dedinhos de prosa sobre o Evangelho. Nessa semana eu estou meditando muito em cima dos textos depois da ressurreição de Cristo. E eu encontrei palavras que identificam os sentimentos dos discípulos do Mestre nesse momento. Vamos lá. Medo, alegria, dúvida, susto, lamento, choro, incredulidade, dureza dos corações, perplexidade, loucura, admiração, coração ardente, perturbação, espanto. Era de se esperar que todos os seus discípulos entendessem o que estava acontecendo. Mas aquele era um momento muito conturbado. Apesar de tudo que o mestre disse para eles, o medo, que aliás é a palavra que mais aparece, tomava conta do grupo. E isso fez com que eles sentissem ou se sentissem abandonados. Era provavelmente como eles se sentiam, sozinhos, abandonados. E, lógico, Jesus depois aparece e tira todo esse sentimento. Mas quando eu penso nesse texto, eu penso no momento que nós estamos passando. Isolados, distanciamento social, quarentena para muitos. A sensação de vazio aumenta. A sensação de não saber o que fazer aparece. O tédio toma conta da vida de muitos nesse momento. E aí eu queria trazer 3 textos da palavra de Deus, na realidade falas de Jesus Cristo ou atitudes de Jesus, para que você seja auxiliado nesse momento, assim como os discípulos foram auxiliados naquele momento. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso 27. Mateus 6, verso 27. Jesus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Esse é um questionamento muito interessante, porque muitos de nós nos comportamos como se pudéssemos administrar o dia, como se pudéssemos acrescentar horas ao dia, como se precisássemos, e isso muitas vezes verbalizado, de 48 horas, por exemplo. Ou seja, como se o dia tivesse que ter 48 horas, talvez, se o dia tivesse 48, a gente precisasse de mais tempo. Mas aí Jesus Cristo deixa claro para nós: quem de nós pode acrescentar 1 hora sequer ao nosso dia? E quando a gente imagina que pode fazer assim, que pode dar conta de todas as coisas, né, e ainda superar o dia, o que sobra para a gente é ansiedade. Porque nenhum de nós pode acrescentar nada naquilo que já foi criado. E o resultado é a ansiedade. Ou seja, quer descansar? Entenda que o tempo é do Senhor. Se você quiser afastar a ansiedade, precisa entender que o tempo é do Senhor. Era tempo de Deus naquele momento, Jesus ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar ao 3º dia. Apesar dos discípulos não entenderem, Jesus explica tudo o que os profetas diziam e como a palavra foi cumprida. Segundo texto, Mateus capítulo 28, no verso 20,
E aí, texto famoso e que eu cito quase toda semana também, Mateus 28, no verso 20, a fala de Jesus Cristo ao se despedir dos seus discípulos é muito importante para nós. Quando Jesus Cristo diz que estaria com eles em todo o tempo. Ou seja, a fala de Jesus é clara: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa fala de Cristo para os discípulos ecoa até nós hoje, século 21, ano 2020. A fala de Jesus diz que ele jamais nos deixará. Jamais. Né? O confinamento não pode tirar isso da gente. O isolamento social não tem como tirar isso da gente. Jesus sempre estará conosco. E a fala dele é até o final dos tempos. Ou seja, até o momento em que ele vier buscar a sua igreja, até o momento em que ele resolver realmente assumir toda a administração. E aí a gente está falando de grande tribulação, milênio, tudo que vai acontecer na história a partir do momento que ele resolver se manifestar. Mas a fala dele é clara para os seus discípulos e isso cabe para nós no século 21. O Senhor está com você até o fim dos tempos. Isso é promessa. E essa promessa, ela é para que nós tenhamos mais segurança naquilo que o Senhor tem para nós. Então, independente de como você estiver agora, entenda, o Senhor estará com você até o final dos tempos. Aí eu quero trazer uma palavra em Lucas capítulo 24, no verso 45. Lucas 24, 45, numa atitude do Senhor diante dos seus discípulos, eu quero deixar para você nessa breve meditação. O texto diz que Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos para que pudessem compreender as Escrituras. Eu quero encerrar com essa fala, orando sinceramente para que o Senhor abra a sua mente para que você compreenda o Evangelho, as Escrituras do Senhor. Para que você entenda que apesar do momento que estamos vivendo, nada saiu da administração de Deus. Deus está em todos os momentos, também nesse momento. Então essas palavras que eu citei no início da nossa meditação acerca dos discípulos de Cristo naquele momento, estão em nossos lábios, em nossos sentimentos, também nesse momento. Eu tenho ouvido pessoas questionarem, ou seja, incrédulas, né? Eu tenho ouvido muito lamento, eu tenho ouvido pessoas dizerem que estão tristes, perturbadas, espantadas. Eu tenho ouvido pessoas com dúvidas, com muito medo. Mas lembre-se, primeiro, você não pode acrescentar uma hora sequer à sua vida. Segundo, o Senhor está com você e estará com você até o final dos tempos. Terceiro, a minha oração é que o Senhor abra sua mente para que você entenda o Evangelho e receba do Senhor aquilo que Ele quer para você. Deus abençoe você e que o Senhor faça sempre resplandecer seu rosto sobre você. Assim eu oro no nome de Jesus. Deus o abençoe.